Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos analisar os comentários de Cecília Meireles e Miguel Prata Roque. Como sempre, Cecília Meireles, uma voz equilibrada e sensata, sem medo das palavras e nunca deixando nada por dizer. Mas antes de irmos para o vídeo, subscreve o canal, é grátis, estamos quase a chegar aos 10 mil subscritores, muito obrigado, e coloca um gosto. Se achares interessante, partilha e comenta. Cecília, começo por si. Acabámos de ouvir as declarações de Nuno Melo a falar num ato panfletário, a dizer que, já tínhamos ouvido antes, a dizer que apoiantes desta flotilha são apoiantes também do Hamas. Isto são declarações que se esperam do Ministro da Defesa? Várias pessoas, incluindo o Presidente da República, deram a sua opinião a favor da flotilha. E aí ninguém se preocupou. Como foi contra a flotilha, já cai o Carme a Trinade. Bom, boa tarde, antes de mais. Eu acho que sim, que se espera do Ministro da Defesa que ele tenha opinião e tem toda a legitimidade para ter opinião. Estranharia muito se ele concordasse com a atuação de quem, ao abrigo de uma presunção de flotilha humanitária, fez na realidade uma flotilha panfletária querendo chamar a atenção para uma causa. Eu gostava de deixar aqui uma coisa clara. Eu acho absolutamente legítimo que as pessoas chamem a atenção para aquilo em que acreditam e para as causas em que acreditam. Agora, isso não é uma ação humanitária, é uma ação política e é assim que deve ser chamada. E este tema também se proporciona a visões e a clivagens ideológicas muito fortes, precisamente porque enquanto nós estamos aqui a conversar sobre este tema, ele não tem nenhum tipo de consequências na nossa vida. Como mesmo nas pessoas que foram na flotilha, teve consequências muitíssimo reduzidas, porque elas, no fundo, sabiam que não iam ser assassinadas pelo Estado de Israel. O único objetivo da flotilha era fazer propaganda política e denegrir o Estado de Israel. Basta ver todas as declarações de quando chegaram a Portugal, tentaram comparar Israel a terroristas. Mas por mais que se esforcem, Israel continua a ser uma democracia e terroristas não têm valor nenhum pela vida humana. Há uma grande diferença e basta ver os vídeos daquilo que fizeram aos israelitas quando os atacaram e continuam a fazer àqueles que estão sequestrados. Ao contrário dos reféns que estão no poder do Hamas. Tinham essa certeza. E é por isso, precisamente por isso que foram, da mesma forma que isto é o que eu acho que a clivagem ideológica tem de pior. Porque vamos lá ver, E por ser um tema tão sensível, não era esperado outro tipo de atitude por parte de um representante do governo? Mas era o que faltava, mas nós andamos aqui há dias para trás e para a frente com a flotilha e o que o governo faz e o que o governo não faz. Eu farto-me de ouvir queixas ao governo e agora o membro do governo não pode falar. Era o que faltava. Era o que faltava, mas então não foram as pessoas que iam na flotilha que todos os dias diziam que o governo devia fazer e que devia acontecer e que devia mandar corvetas com eles e declarar guerra ao Estado de Israel. Sim, porque é preciso que se perceba que era isso que ia acontecer, não é? Se fosse a Marinha Portuguesa e a Armada, se fosse romper um bloqueio, é isso que ia acontecer. Era tudo absolutamente normal. É absolutamente normal um deputado que é membro de um órgão de soberania, pelos vistos todas as entes são absolutamente normal. E agora não é normal o Ministro da Defesa ser contra isso. Eu acho que pouco normal seria se o Ministro da Defesa achasse que a Marinha Portuguesa e a Armada deviam ir atrás da flotilha para os defender e para furar o bloqueio de Israel. Quando é do interesse da esquerda, é tudo normal. Quando alguém de direita dá a sua opinião ou critica, a esquerda passa a ser o fim do mundo. E vamos lá ver, eu não confundo, eu nesta questão gosto de não confundir nem o Hamas com a Palestina, nem Netanyahu com Israel, são coisas diferentes. E qualquer pessoa que diga, que tem uma visão maniqueísta, que diga que há um lado que está coberto de razão e outro que não tem razão nenhuma, do meu ponto de vista, não está a ver a complexidade toda. E por isso é que eu acho e espero que este acordo de paz, que agora está em cima da mesa, possa andar para a frente. Porque as pessoas discordarão em muitas coisas, mas há uma coisa que é evidente. Estes reféns, que foram feitos reféns no 7 de outubro, os que ainda estiveram vivos, passaram, então as mulheres que foram sujeitas a tortura sexual, que é uma coisa que eu sei que as ativistas do Bloco de Esquerda não gostam que se fale, mas que é uma realidade absolutamente atentatória dos direitos humanos, estas pessoas, algumas, continuam em poder do Hamas. Da mesma maneira, eu percebo que aquilo que se está a passar em Gaza é uma tragédia humanitária. Claro que é uma tragédia humanitária. E, portanto, eu acho que o que todos esperamos é que isto possa ser ultrapassado. Há uma coisa que eu tenho para mim, é que de certeza absoluta que não vai ser ultrapassado como a flotilha. É triste que a flotilha, que levou quase um mês a chegar ao destino e que todos os dias estava nas notícias, nunca tivesse dito uma palavra a exigir a libertação dos reféns que estão na posse do Hamas, nem criticasse a forma como o Hamas trata o seu povo e os reféns que têm em seu poder. Mas por ser um tema tão sensível, também analisando estas declarações de Nuno Melo, é ou não normal declarações destas vindas por parte do Ministro da Defesa?
Bom, em primeiro lugar, o que eu acho que não é muito normal é nós termos invertido as coisas e hoje em dia criticarmos os ativistas. A flotilha não são ativistas, são propagandistas políticos. O que eles foram fazer foi propaganda política durante toda a sua viagem. Todos os dias davam entrevistas para órgãos de comunicação social a fazer política. O Bloco de Esquerda e a Mariana Mortágua estavam mortos e tentaram fazer isto para ver se ressuscitavam. E sermos todos passivistas, porque aquilo que eu tenho visto é, há 2 anos que há um conflito armado, neste momento há mais de 80 mil mortes nesse conflito armado, e uma vida vale uma vida em qualquer lado do mundo. Tem toda a razão. E as 1.300 pessoas que o Hamas matou em Israel também valem muito, principalmente porque não estavam a fazer mal a ninguém, nem Israel tinha atacado ninguém. Já para não falar das que foram raptadas. Vale na Palestina, vale na Ucrânia, vale na Nigéria, vale no Sudão e vale também na China, quando os uigures muçulmanos são chacinados também pelo regime autoritário chinês. Parece que tem de explicar isso ao Bloco de Esquerda e à Mariana Mortágua. Já agora, lembra a sua colega Alexandra Leitão, que fez uma coligação com eles para a Câmara de Lisboa, que pessoas que não reconhecem isso são radicais. Daí a sua candidatura ser uma candidatura radical. Espero que os lisboetas se lembrem disso. E, portanto, eu acho que qualquer pessoa civilizada, qualquer pessoa decente, qualquer pessoa que sente o sofrimento dos outros, tem que reagir. E, como dizia a Cecília, manifestamente isto foi uma ação política. E, na minha perspectiva, foi uma ação política importante. Como já foi, por exemplo, em 1992, a ação do ferry boat Lusitânia Expresso, que saiu de Lisboa com 120 estudantes e com o general Ramalhianes para tentar furar um bloqueio naval idêntico que impedia que se chegasse a Timor-Leste. Desculpe, mas não tem qualquer comparação. A esquerda anda com essa narrativa, mas os portugueses não mandou a dormir. O Hamas atacou Israel e a Indonésia atacava Timor-Leste. As situações são completamente diferentes. Israel está-se a defender de um ataque terrorista de que foi alvo. Os timorenses estavam a ser atacados por terroristas. E como é que acha que o Governo reagiu a esta ação política? Na altura, o Governo de Cavaco Silva reagiu apoiando essa iniciativa. Um ex-presidente da República, insuspeito de ter qualquer inclinação partidária, envolveu-se nessa mesma missão. E depois, em 1999, já com um governo liderado pelo Partido Socialista e pelo engenheiro António Guterres, houve um cordão humano e manifestações que levaram a que finalmente se reabrissem as negociações com a Indonésia no âmbito da ONU e em que fosse reconhecida a autodeterminação do povo timorense. Mas eu estou mesmo preocupado. Mas declarações de Nuno Melo, agora? Eu acho extremamente infelizes as declarações que associam estes ativistas a qualquer tipo de solidariedade relativamente a um grupo terrorista. A esquerda, quando mete uma cassete, é até ela se estragar. Não são ativistas, são propagandistas políticos. E já agora, as palavras de Ferro Rodrigues não o incomodaram? Um ex-presidente da Assembleia da República não deveria ter cuidado com aquilo que diz? Será que é só Nuno Melo que não pode exprimir a sua opinião? Aquilo que se passa no território de Gaza e o terror que é, de facto, infligido à população local por parte dessa organização terrorista que é o Hamas, é absolutamente condenável. E, portanto, como estava a dizer a Cecília, nós temos que garantir as liberdades individuais, a segurança no território, independentemente de saber quem é que exerce essa violência no território. Mas eu vou ser muito franco. Eu, quando estava na escola primária e via um colega meu mais frágil a levar pancada de um grupo de colegas mais velhos e com mais arcabouço, eu metia-me ao barulho. E, na altura, nós condenávamos todos essa mesma atuação. Hoje em dia, eu vejo, por exemplo, pessoas com responsabilidade política a rirem-se muito sobre petições que dizem Israel fica com a Mariana Mortágua aí. Que comparação mais estúpida! Então, se esse menino franzino primeiro andasse a tirar pedras aos grandalhões, também a defendê-lo. É que a comparação bem feita é assim. O Hamas atacou Israel e agora está a ser atacado por Israel. Quanto à petição, quando foi a gozar com André Ventura, a esquerda nunca se insurgiu. Agora está tão indignada porquê? Eu não acho, sinceramente, acho que estamos a entrar num nível de debate público que desvaloriza aquilo que é mais importante, que é a vida humana. Por ações como esta flotilha. Isso também não. Mas quando chegamos a questões aceito. como essa petição que o Miguel falava, Cecília, não acredita que houve aqui excessos?
Ouça, eu acho que houve excessos, porque, lá está, acho que houve excessos e acho que houve talvez um humor de mau gosto. Mas vamos lá ver se... Quem lançou esta lógica maniqueísta foi quem fez a ação em primeiro lugar. Eu também acho, lá está, eu acho que as ações políticas são legítimas. Acho que parar comboios não é legítimo. E não vejo o que é que tem a ver ser a favor de uma Palestina livre, o que é que tem a ver com parar comboios ou fazer escritos numa parede. A extrema-esquerda são só um bando de arrobaceiros que querem destruir os bens dos outros. Depois vêm com a lenga-lenga de que são ativistas, que estão a defender causas. Quem defende causas não destrói o que é dos outros. Mas em Portugal tornou-se isso normal, muito por culpa da comunicação social que os desculpabiliza. Acho que as pessoas perderam um bocado a noção das coisas e, curiosamente, eu achei sempre que este ativismo radical de extrema-esquerda, porque é disso que estamos a falar, que haveria uma reação da lógica, do bom senso e da razoabilidade. Não, há uma reação de sinal contrário. É isso que nós estamos a ver. Às tantas estão, desculpem, mas são radicais a discutirem uns com os outros. Eu não tenho... São debates que eu dispenso. Agora, gostava de dizer só duas coisas. Em relação ao Ministro da Defesa, é bom que se diga que ele foi interpelado. Ele foi interpelado e mais, foi acusado pelos ativistas de que o governo não fazia nada nem se portava como devia e foi acusado mais de ter autorizado uma coisa que acho que já toda a gente percebeu que não autorizou, que é a passagem de armas para Israel. Até de demissão se chegou a falar. Pronto, era o que mais faltava, mas que ele agora não se foi um colega de governo, esse é o problema. Mas quem veio pedir a demissão não foi. É bom que fique claro e é bom que fique claro que isso não aconteceu. Pronto. E, portanto, era o que mais faltava que ele agora não tivesse o direito de falar e de se defender. Acho extraordinário. É isto, é assim. As pessoas são de esquerda, são irreverentes. Se são de direita, que Del Rey que vai cair o Carme a Trindade. Então deixa-me perguntar aqui ao Miguel Prata Roque. Só queria dizer mais uma coisa. Sobre a questão do apoio do Hamas. Eu acredito que haja pessoas naquela flotilha que não apoiam o Hamas. Mas eu ouvi, ninguém me contou, eu ouvi Greta Thunberg, quando confrontada com a questão dos reféns, que são tratados, como eu já aqui descrever, dizer um povo ocupado tem o direito de se defender. É preciso ter cuidado, porque eu não confundo a Palestina nem os palestinianos com o Hamas, e era bom que quem vai na flotilha também não confundisse. Mas não seria bom o Ministro da Defesa não meter tudo no mesmo saco? Pois seria bom que quem lá vai primeiro saísse desse saco. E era isso que eu lhe estava a dizer. Eu gostava de ver alguém naquela flotilha exigir a libertação imediata dos reféns, exigir a libertação imediata das mulheres judias que ainda hoje estão a ser sujeitas a tortura sexual por terem sido raptadas. Gostava de ver. Porque se calhar se isso acontecesse, nós podíamos chegar à paz já amanhã. E já o tormento que o povo está a viver em Gaza podia parar. E é o facto estranho disso não acontecer que depois leva as pessoas a tirarem conclusões. Cecília Meirelles, como sempre, muito assertiva e equilibrada nas suas opiniões. Mandou uma bufetada de luva branca à esquerda e à esquerda radical, a Miguel Prata Roque e a toda a comunicação social. Miguel, também em relação à postura como a esquerda lidou com este assunto, de que forma é que acha que o PS e José Luís Carneiro lidou de facto com este tema? Houve um rumo ou esteve perdido? Sara, eu sinceramente eu não vejo que isto seja uma questão de esquerda ou de direita. Eu acho que aquilo que está em causa são, de facto, vidas humanas. São mães que estão a enterrar os filhos recém-nascidos. São crianças Miguel, como sabemos, que perdem e temos os dois ouvido, pais. São questões ideológicas Seja, também, desculpa, não é? mas eu tenho mesmo que frisar isto. E perante estes momentos, eu percebo que há uma diferença... Eu acho que isto é caricatura, peço desculpa, mas é concordante. Eu acho que é mais a caricatura da direita e a caricatura da esquerda do que exatamente o que esses dois lados são. Eu percebo que há uma diferença entre esquerda e direita e tradicionalmente a direita é mais conservadora das instituições e da ordem pública e a esquerda eventualmente coloca outros valores como as liberdades individuais, como a liberdade de expressão. E como é que José Luís Carneiro reagiu? Eu já vou ao José Luís Carneiro. Mas eu tenho ouvido pessoas a comentar no espaço público de tal forma esta discussão como se condenassem, por exemplo, Martin Luther King quando fez o boicote aos autocarros e permitiu as civil rights e a discussão nos Estados Unidos da América do direito à igualdade entre cidadãos em função da sua raça. Estas pessoas eventualmente achariam, como também na altura foi considerado Nelson Mandela um terrorista. Estas pessoas achariam, de facto, Gandhi alguém que estava a sublevar o povo indiano. E, se calhar, também eram capazes de condenar Aristides de Sousa Mendes. Portanto,
Portanto, Miguel Prata Roque está a ser estúpido, fazer comparações de algo que não tem comparação. Israel está a tentar destruir terroristas. Todas essas manifestações foram contra terroristas. É essa a diferença. Israel não é terrorista, muito pelo contrário, é uma democracia muito mais avançada que a nossa. Eu sou mais tolerante relativamente a essas reações emocionais no espaço público e não vi esse radicalismo de que fala a Cecília no exercício da liberdade de expressão e no exercício da liberdade de manifestação. Relativamente a José Luís Carneiro e ao Partido Socialista. O Partido Socialista tem um problema, que é a circunstância de ter sido governo durante 22 anos nos últimos 30 anos e de nunca ter reconhecido o Estado da Palestina. E neste momento temos um governo do PSD e do CDS que tomou esse mesmo passo simbólico. O Partido Socialista, obviamente, ao longo dos anos, Mário Soares tinha uma relação muito próxima com Arafat e teve sempre essa preocupação de garantir a política dos dois Estados. Eu, sinceramente, percebo o tom institucionalista do líder do PS, mas eu gostava de um PS a falar de uma forma mais desabrida, mais humanista. Como fez Ferro Rodrigues? Como fez Ferro Rodrigues, sim. Já desconfiava que concordava com Ferro Rodrigues. A escumalha apoia-se sempre uns aos outros. Ficou tão indignado com as palavras de Nuno Melo, mas não fica com as do ex-presidente da Assembleia da República, só pela simples razão que um defendeu a flotilha e outro não. É a forma como a esquerda vê a democracia. Vamos falar também de autárquicas. Temos Alexandra Leitão a dizer que lá está, a Palestina não é tema de autárquicas e não quis trazer esse tema para o dia de hoje. O facto é que tem ficado muito marcado e não temos olhado tanto para estas questões políticas importantes que realmente dizem à vida das pessoas. É assim, pode-se falar de Israel e da Palestina e falar do acordo de paz, que apesar de tudo é uma coisa um bocadinho mais relevante do que a flotilha. Pronto. Que está em negociações e que vamos acompanhar. Em relação às autárquicas, já estamos a entrar na reta final. O que é que se pode esperar agora para estes últimos dias? É a semana final, não é? Sim. Eu acho que aquilo que se pode esperar é que os partidos continuem a dar tudo por tudo e vamos continuar a ver a volta dos líderes partidários. Eu acho que há aqui duas dúvidas que eu fico. A primeira dúvida tem a ver com a apresentação do orçamento, porque ela legalmente tem que acontecer até ao dia 10, ou até ao dia 2, acho que é o dia 10, antes era o 15, agora é 10, portanto legalmente tem que acontecer antes das... Portanto, vamos estar a falar de orçamento. Vamos estar a falar de orçamento em autárquicas. Eu espero que não haja contaminação entre os dois temas e que não haja... Pelo menos há tema para o dia de reflexão. Espero que não haja... Percebo que o Governo não queira, com polémicas, contaminar, digamos assim, as eleições autárquicas, mas eu espero que neste orçamento que haja medidas que sejam boas para os nossos bolsos, digamos assim, distributivas, mas que também haja medidas de reforma de que o país precisa. Portanto, eu espero que o orçamento traga as duas coisas. A segunda dúvida que me fica é, eu ouvi hoje as declarações do líder do PS a propor mais um feriado. Eu cresci em Guimarães, portanto, passei grande parte da minha vida a comemorar a Batalha de São Amédio. Eu não sei, sinceramente, se Portugal mais precisa neste momento é que seja mais um feriado, mas... É uma medida eleitoralista? Claro que é. É mesmo uma medida ao Partido Socialista. Como não tenho nada para apresentar ao país, vou dar aqui uns rebuçados ao pessoal para ver se eles se lembram de votar em nós. Mas acho que aquilo que nós mais temos visto nesta campanha são medidas, era exatamente medidas eleitoralistas, por exemplo, como os vouchers para os eletrodomésticos. Toda a gente resista a essas medidas eleitoralistas. Eu acho que há alguma calma nesta matéria, até porque é mais difícil falar a outro lado das pessoas, mas eu acho que elas estão abertas a isso. São medidas que não são coincidência, Miguel? Bom, claro que não. Quer dizer, em primeiro lugar, eu julgo que o PS em Guimarães não precisa de um feriado para vencer as eleições, porque há... Não, em Guimarães já é feriado. Em Guimarães já é feriado. Porque há um histórico em Guimarães que fala pelo trabalho. No Porto também, e em Braga também, porque é São João. De qualquer das formas, relativamente a estas eleições, eu acho que as autarquias locais têm uma característica específica, que é elas conseguem compensar as políticas nacionais. E nós, neste momento, vivemos num país que deu uma guinada à direita. Nós temos um Presidente da República do PSD, temos dois governantes, dois presidentes de governos regionais dos Açores e da Madeira do PSD, temos um governo do PSD e temos mais de 66% dos deputados no Parlamento.
Se as eleições legislativas se repetissem, se traduzissem no voto das autarquias locais, o PS tinha muito que refletir. E não só o PS, o espaço do centro-esquerda. Porque o espaço do centro-esquerda é muito mais amplo do que o próprio PS. Mas essa reflexão já não deveria estar a ser feita? O secretário-geral do PS pediu um tempo, fez um time-out, tipo NBA, e, portanto, teremos tempo para fazer essa discussão. Mas eu acho que mais que o PS, estou um pouco preocupado com o PS, eu acho que os democratas, aqueles que defendem uma sociedade pluralista, a solidariedade social, devem refletir sobre como agir do ponto de vista político. Do ponto de vista destas eleições, o que é que nós temos? Temos o governo pressionado por dois lados, pressionado nas autarquias que são rurais, porque a gestão dos fogos durante o verão foi absolutamente desastrosa e isso pode ter algumas mazelas em alguns círculos eleitorais mais rurais e mais agrícolas, mais florestais. E depois na zona urbana temos o problema das políticas da habitação. O PS não consegue puxar desse tema porque esteve 9 anos no governo e, portanto, é corresponsabilizado pelas consequências dos preços altos, mas o que é certo é que as várias medidas deste governo aceleraram o crescimento do preço das rendas. Não parece muito confiante para os resultados do PS. Não, eu não tenho nenhuma expectativa relativamente, porque eu gosto de ouvir as pessoas e acho que as pessoas devem votar livremente. Relativamente, por acaso, em função daquilo que tenho, do trabalho que tenho feito de rua, de contacto com as pessoas, não sinto aquilo que ouço falar tanto no espaço mediático. E, aliás, acho que, quer nos principais círculos urbanos, Lisboa, Porto, Coimbra, Faro, Évora, eventualmente podemos ter várias surpresas nessa mesma noite eleitoral. Mas isso faz parte da política e faz parte da gastronomia. Só depois de provarmos é que nós sabemos se a comida está bem temperada ou não. Vamos ter que esperar por domingo e até lá depois ainda vamos ter o Orçamento do Estado. Cecília, Miguel, muito obrigada aos dois. Até à próxima. E chegamos ao fim do vídeo. Resumindo e concluindo, Cecília Meirelles a dar, como sempre, uma lição à esquerda e à extrema-esquerda. Das poucas comentadoras equilibradas e sensatas que andam pela televisão portuguesa e, infelizmente, deixou de fazer política ativa. Se gostaste do vídeo, subscreve o canal para seres notificado quando saírem novos vídeos e coloca um gosto. Se achaste interessante, não te esqueças de partilhar e dar a tua opinião nos comentários. Fica bem e vemo-nos no próximo vídeo.